Olá, estamos de volta aqui com mais uma aula do nosso curso de Física Ondulatória. Esse curso ele é da licenciatura em Física, no formato remoto, aqui do campus Nova Friburgo, do Cefet-RJ, e hoje nós vamos discutir conceitos de ótica, tá? No entanto, eu escolhi para essa aula fazer ou explorar uma série de pontos sensíveis na discussão de ótica geométrica. Tá? As deduções das equações, depois a gente vai ver com mais cuidado. Vocês podem dar uma olhada no próprio livro do Moisés, por exemplo, está super bem feito. Mas eu vou aqui, nesse nosso encontro assíncrono, discutir essas características mais sensíveis do estudo de ótica geométrica. Certo? Vamos lá então. Vamos começar aqui com o nosso amigo Algodu, né? Eu queria começar discutindo a propagação retilínea da luz e algumas consequências interessantes. Para isso, eu preparei aqui uma cena. Deixe-me encontrá-la. Eu fiz hoje mesmo. Cadê ela? Essa mesmo. Bom, aqui eu esquematizei, né, algumas fontes de raios luminosos, tá, para a gente ver algumas ideias sobre a propagação. Tá? Nós vimos, quando discutimos física, ondas em várias dimensões, né, nós interpretamos as ondas em termos de frentes de onda. Vejam que aqui em ótica geométrica a gente vai substituir essa interpretação em termos de frentes de onda por raios luminosos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma fonte que está bem distante da gente, tá? O próprio Sol, por exemplo. A onda produzida lá pelo Sol, né, se você imaginar assim, um ser titânico vendo o Sol pequenininho, essa onda ela seria uma onda esférica. Tá? Mas como nós estamos muito distantes, né, essencialmente aqui nas nossas regiões de observação, aqui locais e tudo mais, nós poderíamos aproximar essa onda como ondas planas. Concorda? Se você estiver muito longe de uma esfera, um pedacinho dela, né, de uma casca esférica, se confunde com o plano. Então nós teríamos aqui ondas planas. Tá? Uma onda plana em termos de raios luminosos, ela é caracterizada assim, ó, por raios paralelos, né? Que eu teria aqui, ó, esses diferentes planos e, em termos de raios, seriam raios paralelos. Aqui na ótica geométrica a gente vai ficar em termos de raios mesmo. Então, vejam, por exemplo, ó, esses raios aqui, ao interagirem com um anteparo, eu vou aumentar aqui, ó, propagar os raios, ao interagir com um anteparo, eles são, por exemplo, bloqueados, né, por esse anteparo e produzem uma sombra no anteparo, por exemplo. Que isso por conta dessa propagação retilínea, essencialmente. Tá? Bom, nós, a rigor, vimos que se, dependendo das dimensões desse objeto aqui, a gente poderia ter efeitos de difração, mas não é o escopo da nossa discussão nesse contexto aqui de ótica geométrica. Okay? Nós estamos aqui considerando somente o caráter retilíneo. Se eu trocar essa fonte aqui, por exemplo, né, essa aqui, lembrando, seriam raios luminosos provenientes de uma fonte que está muito distante. Então, eles chegariam como um feixe de raios paralelos. Se a nossa fonte for uma fonte pontual, né, como essa daqui, ó, que eu esquematizei, ou seja, ela emite
raios luminosos em todas as direções. Seria como se eu completasse aqui, né? Todas as direções seria como fosse uma fonte de ondas esféricas. Tá? Então essa fonte aqui, ó, ela também produziria sombra no anteparo, né? Mas veja que a sombra projetada nesse caso seria um pouco maior. Tá? Bom, ok. Um outro efeito interessante que a gente poderia discutir aqui seria o seguinte, ó. Vamos considerar um exemplo clássico. Eu vou apagar esse aqui que eu acho que não vou precisar dela. Um exemplo clássico é conhecido como da câmara escura. Nessa câmara, ela seria construída da seguinte maneira. Eu teria aqui uma abertura, tá? E aqui um anteparo também. Nesse anteparo eu poderia ter, por exemplo, um filme fotográfico ou um papel manteiga, né? Esse exemplo às vezes aparece o pessoal faz na escola, né? Porque é bem simples, com papel manteiga e uma vela. Mas a ideia é eu ter aqui, ó, duas fontes ou duas partes da minha fonte. Tá? E uma delas até eu vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Opa, não as duas, só uma delas. Então, vamos imaginar que isso aqui, né, por exemplo, são partes de uma vela acesa. Aqui seria a chama da vela e aqui a base dessa vela. Okay? Ao atravessar esse orifício daqui, olha o que aconteceria. A parte mais baixa da vela iria sensibilizar um papel manteiga, um filme fotográfico, numa região mais alta do que o topo da vela. Estão vendo? Que iria sensibilizar essa parte daqui. Consequentemente, a imagem em uma câmara escura como essa aqui, né? Aqui, isso aqui estaria tudo fechado, tá? E todo o interior pintado de uma cor escura também, de preto, por exemplo. O que aconteceria é que a imagem dessa vela aparece invertida dentro dessa caixa, tá? Além disso, nós podemos nos convencer aqui via trigonometria simples, né, que o tamanho dessa vela e o tamanho da sua imagem dentro da caixa estaria relacionado com a profundidade da caixa e a distância entre o objeto e a caixa, né? Somente você imagina aqui, ó, um triângulo aqui assim, ó, e outro triângulo aqui, né? Os dois tendo esse ângulo aqui em comum, por exemplo. Okay? Aproveitando aqui esse exemplo, a gente pode discutir também a formação de penumbra. Eu vou diminuir esse objeto aqui, esse anteparo, só para a gente ver melhor esse exemplo aqui. Menor ainda. Aqui assim tá bom. Eles estão muito afastados aqui, vou aproximar um pouco mais para ficar melhor para ver. Aqui, perfeito. Agora, pessoal, vejam o seguinte. Imagina que essa aqui seria uma fonte extensa, uma lâmpada dessas que a gente tem na nossa sala de aula, né? Essas lâmpadas de mercúrio compridas. E, para efeitos de simplicidade, eu só estou imaginando aqui os extremos dessa lâmpada. Então, um dos extremos iria projetar a luz aqui, ó, como fosse uma fonte pontual em várias direções. O outro extremo também. Quando nós tivéssemos aqui um objeto sendo iluminado por essa fonte extensa, o que nós teríamos seria o seguinte, ó, uma região, essa aqui, por exemplo, que não recebe luz devido a essa lâmpada. Consequentemente, uma região de sombra. No entanto,
A gente tem aqui também outras regiões, como essa daqui, por exemplo, ó, que eu vou enfatizar aqui para vocês. Para isso eu vou apagar essa lâmpada aqui, por exemplo. Então essa região toda, ela não é iluminada pela parte verde da fonte. No entanto, né, como existe essa outra parte amarela, vejo que alguns raios luminosos da parte amarela da fonte iluminam essa região daqui. Logo, ela é parcialmente iluminada. Essa região, então, é conhecida como penumbra. Tá? Não é uma sombra porque recebe luz de parte da fonte. Ok? Então, nós temos aqui a região de sombra e a região de penumbra, essencialmente, nesse nosso exemplo. Ok? Bom, vamos discutir aqui uma outra questão interessante, que seria a seguinte. Eu vou criar aqui uma nova cena para a gente poder fazer isso. Outra questão interessante que a gente pode discutir é sobre como a gente consegue enxergar as coisas, né? Se você pensar, por exemplo, num laser e um espelho, né? Se eu pegar um laser desses de papelaria e apontar para um espelho, você, a menos do pontinho que surge ali no espelho, você não consegue iluminar todo o ambiente, por exemplo, com esse laser, porque a reflexão no espelho ela é do tipo especular. Né? A gente até vai discutir isso, o raio incidente, ele faz um ângulo com anormal, que é o mesmo que o raio refletido faz. Tá? Isso porque, na maioria das superfícies que tem rugosidades, a reflexão ela é dita difusa, né? Como seria nesse exemplo aqui, que eu vou mais ou menos rascunhar. Ó. Então, eu teria aqui uma superfície, eu vou alterar aqui uma propriedade dela só para ela ficar... tem que botar um laser primeiro. Só para ela ficar do tipo espelho, né? Então aqui eu criei uma espécie de uma superfície que reflete os raios e eu vou criar aqui um feixe de raios paralelos, tá? Ok? Bom, mas acabei de discutir que as superfícies não são assim, perfeitamente lisas e nem nada, né? Elas são cheias de rugosidades. Vamos então criar aqui algumas rugosidades, ó. Acho que com isso aqui a gente consegue. Eu vou... Opa, não. Eu quero cortar ele. É com essa aqui. Então, ó, eu vou cortar aqui de maneira assim, irregular. Ó. E agora eu vou tirar essa parte. Vejam que se a superfície for bastante irregular, né? Essas reflexões espalhariam bastante a luz. O modelo, claro, não é tão simples quanto esse, mas dá para a gente mais ou menos entender essa reflexão difusa. Tá? Além de difusa, ou seja, além de espalhar a luz ao refleti-la, as superfícies elas também produzem uma reflexão que é dita seletiva, ou seja, você joga sobre uma superfície luz branca, que contém ali todas as cores, né? Entre aspas, e essa superfície absorve todas as cores e reflete somente uma cor, né? Vamos pensar assim, que é justamente a cor característica dela. Tá? Então, por exemplo, você pega uma superfície, essas divisórias de fichário, por exemplo, que vem em várias cores, né? Você pega uma azul, uma vermelha e uma verde. Aí você ilumina numa sala escura, né? Você ilumina a divisória azul com um LED vermelho, por exemplo, ou seja, com uma cor que aquela superfície não reflete. Nessa sala escura, você pode se confundir e achar que aquela
divisória, na verdade, é preta. Tá? Se você iluminar com LED verde, provavelmente vai ter a mesma conclusão. E a mesma coisa se você iluminar as outras divisórias com LEDs que não sejam da sua própria cor. Quando você ilumina com luz branca, aí você vê a cor, porque tem todas ali, né? Então ele absorve todos e reflete aquela que é a característica dele. Superfícies brancas, então, refletem todas as cores e superfícies pretas absorvem todas as cores. Ok? Bom, vamos então trocar aqui, eu vou trocar para o GeoGebra, para a gente poder discutir uma outra questão. Só um instantinho. Ok, então aqui no GeoGebra, a ideia que eu queria discutir é a seguinte, tá? Eu vou aqui representar raios luminosos que se propagam, né, ou são emitidos por um objeto pontual. Tá? Então aqui, ó, desse ponto O, saem raios luminosos, teriam outros, né, em todas as direções aqui, mas só para facilitar aqui a minha discussão, eu peguei alguns deles. Okay? Então, um observador, né, que olhe para esse ponto do espaço vai receber raios luminosos com essa configuração, ou seja, como vindo, né, de um único ponto. Tá certo? Agora eu vou mostrar aqui, ó, esses outros raios luminosos vindo agora deste outro ponto, tá? E que, vistos aqui por um observador, também seriam atribuídos a um objeto pontual, tá? Porque é isso que a gente vê quando olha para um objeto pontual, esses raios todos saindo de um certo ponto, tá? Agora eu vou mostrar o seguinte, como esse segundo conjunto de raios foi obtido. E foi a partir da reflexão. Vejam só que interessante. Então eu teria todos aqueles raios originais, ó, que eu vou até botar aqui de volta. Esses raios, eles não puderam se propagar livremente. Eles encontraram no meio do caminho um espelho. Tá? Então esse raio aqui, por exemplo, ó, ele gostaria de seguir essa trajetória, mas ele incidiu aqui no espelho e refletiu, segundo a lei de reflexão, que diz que, com relação ao normal, ali naquele ponto, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Okay? Então esse raio que seguiria essa trajetória, ele seguiu esta outra. Tá? E não só ele, todos os outros. Consequentemente, um observador que olha aqui para essa direção, tá? Ele vai receber raios luminosos como se aqui, neste ponto do espaço, existisse um objeto pontual. Okay? Esse conceito, pessoal, ele traz muita confusão para as pessoas em geral, pelo seguinte motivo, porque a gente está vendo aqui que o que acontece, essa reflexão, ela acontece, claro, na superfície do espelho, e aí muitas pessoas têm essa dificuldade de perceber, né, ficam confusos com a ideia de que a imagem se formou atrás do espelho. Porque não tem nada atrás do espelho, é o que a gente pensa, não tem nada ali, como se formou atrás do espelho? E eu acredito que essa ideia ajude a entender, né, que essas sucessivas reflexões, que sem dúvida elas acontecem na superfície do espelho, né, elas transmitem ao observador a sensação de que existe um objeto pontual aqui nesse ponto do espaço. Tá? Então, nada muito mais do que isso. Tá certo? Aqui eu vou ainda mexer esse espelho para a gente ver um pouco mais como que isso acontece. Ó. Então, à medida que eu vou inclinando aqui o espelho, vejam o que vai acontecendo
né, vai mudando também a posição da imagem. Claro que a gente não vai precisar sempre traçar esse monte de raios para poder encontrar a imagem produzida por um espelho plano, né? Porque é muito mais simples a gente perceber que esse ponto aqui, na verdade, é a reflexão desse aqui em relação a esse plano daqui que contém o espelho. Tá? E como que é a reflexão geométrica em relação a um plano? Ela é feita ao longo da direção perpendicular ao plano. Tá? Então, quando eu inclino aqui, por exemplo, ó, aí a direção perpendicular seria essa daqui, né? Então, você simplesmente traça essa reta aqui, perpendicular ao plano que passa pelo seu objeto, e a imagem está à mesma distância do espelho que o objeto está do espelho. Então, isso é uma regra mais prática para obter, mas fundamentalmente essa imagem é formada pela reflexão dos raios luminosos. Certo? Bom, vamos agora ver um pouquinho, eu vou voltar lá no Algodo para a gente ver um outro fenômeno ainda de propagação retilínea, que é o da refração. Continuando aqui agora no Algodo, né? Vou trocar aqui para ele, que ele está aqui em algum lugar. Cadê você? Aqui. Continuando aqui agora no Algodo. Deixa eu trocar essa cor aqui, senão vai ficar muito ruim para vocês verem, talvez com esse azul aqui. Tá. Um outro efeito interessante de discutir é o efeito, claro, da refração, né? Esse efeito ele é caracterizado por uma mudança na direção de propagação da luz quando a gente troca de meio, tá certo? Esse exemplo, às vezes, é discutido até no curso de cálculo 1. É um problema clássico de cálculo 1 você ter, por exemplo, um salva-vidas que está na areia e uma pessoa que está se afogando, né, na praia. E esse salva-vidas, ele quer ir do ponto onde ele está até a pessoa que ele precisa resgatar no menor intervalo de tempo possível, para maximizar as chances da pessoa sobreviver, né? No entanto, esse salva-vidas em geral tem uma diferença de velocidade quando ele está correndo na areia ou nadando na água. Okay? Então, é um problema clássico de cálculo 1, minimizar o tempo que demora para ir do ponto onde ele está até o ponto onde está a pessoa, usando apenas trajetórias retilíneas, né? Ele vai até a água em linha reta e depois nada até a pessoa em linha reta. Um primeiro chute seria que ele deveria ir em linha reta, né? Desde o ponto onde ele está até o ponto onde a pessoa está. Mas esse não é o trajeto que minimiza o tempo. Considerando, por exemplo, que a velocidade é maior na areia do que na água, vale a pena você ficar um pouco mais tempo ou uma distância maior na areia e percorrer depois uma distância menor na água, tá? Para minimizar o tempo. Isso essencialmente é o que a luz faz quando percorre essas descontinuidades, né? Pelo princípio de Fermat, a luz vai de um ponto ao outro no menor intervalo de tempo possível, ou no menor caminho óptico possível, como a gente costuma dizer. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, um laser e vejam que aqui ele está se propagando num meio, aqui mais ou menos em azul, né? Acho que dá para vocês perceberem, seria outro meio. Tá? À medida que esse laser agora ele entra nesse meio, olha o que acontece com ele. Ó. Tem dois efeitos até aqui. A gente está mais interessado primeiro nesse daqui.
tá? Que é justamente o fenômeno de refração da luz, né? Vou fazer ele incidir aqui nesse ponto para ficar fácil da gente ver. Tá? Nesse exemplo aqui em particular, esse meio, ele tem, ó, opa, é aqui, né? Esse meio, ele tem um índice de refração maior do que o do ar. Aqui no algodoa, o do ar seria 1, esse aqui tem 1,5. Então, quando a luz vai de um meio de índice de refração menor para um maior, o raio refratado ele se aproxima da normal. Ok? Então, ele vinha nessa direção, ele ficou mais próximo da normal, refratou. Em termos de uma equação, depois a gente vai revisar, o que você tem aqui, o índice de refração nesse meio, vezes o seno do ângulo aqui de incidência, ele é igual ao índice de refração desse meio, vezes o seno do ângulo refratado. Tá? N seno θ igual a constante. Essa lei é a lei de Snell-Descartes, né, que a gente vai rever depois. Se vocês não conseguirem ver, a gente revisa no nosso encontro síncrono. Ok? Agora, se for o contrário, né, se essa luz aqui agora estiver escapando de um meio com índice de refração maior, o que acontece é que ele aqui se afasta da normal. A gente pode perceber aqui, né? Ele seguiria essa trajetória daqui, mas ele se afastou da normal. Outro efeito ainda super bacana da gente perceber é que quando então a luz vai de um meio de índice de refração maior para um menor, por exemplo, quando ela quer sair da água para o ar, você pode ter um efeito de reflexão total. Ó. Vejam que à medida que você vai se aproximando aqui de um certo ângulo, né, o feixe refratado ele vai ficando horizontal até que eventualmente não tem luz nenhuma saindo desse meio. Tá? Esse fenômeno é o que a gente chama da reflexão total. Opa. Okay? Seria esse caso aqui. Existe um ângulo limite. A partir desse ângulo, né, aí sempre você tem reflexão total. Bom, quais são os efeitos interessantes de reflexão total? Você tem, por exemplo, a miragem, é um efeito super bacana de reflexão total. Você tem também o uso de fibras ópticas, que eu já vou ilustrar aqui, também é um efeito bacana de reflexão total. Você tem reflexão de ondas de rádio AM na saída, né, na ionosfera, quando elas vão sair da atmosfera, essas ondas de rádio elas conseguem ser refletidas de volta e com isso transmitir sinais para distâncias bastante grandes. É um efeito também muito bacana. Tá? Deixa eu mais ou menos esquematizar aqui para vocês uma fibra ótica que a gente poderia fazer aqui da seguinte maneira. Teria aqui um grande círculo, eu vou fazer um outro e eu vou diminuir um pouquinho esse segundo círculo só para poder cortar o primeiro. Ó. Então, eu fiz aqui somente um anel de um material tipo um vidro, né? Um material de índice de refração maior do que o do ar. Cortando aqui agora esse cara, eu vou incidir uma luz ali dentro dele. Olha o que vai acontecer. Ó. Então agora, vejam que esse feixe, né, quando ele entra aqui, ele tem condições de sofrer reflexão total, ó, outra reflexão total, mais uma, e assim sucessivamente. E eu consigo então curvar a trajetória desse raio luminoso e transmitir informação com isso. Tá? Eu vou até explorar um outro efeito interessante aqui
da fibra ótica, que nós vimos também na nossa aula que uma onda, ao encontrar uma descontinuidade, ela é parcialmente transmitida e parcialmente refletida. Né? Lembrem-se lá no nosso exemplo, a gente discutiu isso quando fez o exemplo de uma corda com uma certa densidade que era amarrada em uma com outra densidade. Né? E aí nós vimos que parte da onda era transmitida e parte era refletida. Aqui acontece a mesma coisa. Tá? Então, quando chega aqui nessa descontinuidade, já quase dá para ver aqui, mas eu vou melhorar para vocês. Eu vou aumentar a intensidade aqui desse cara artificialmente, colando várias vezes ele aqui. Ó. Então a gente pode ver ó, que a luz entrou, refletiu, refletiu, refletiu. Quando ela chegou aqui nessa quina, que encontrou essa descontinuidade, ela foi refletida de volta, ó, e veio percorrendo a nossa fibra, agora no sentido contrário. Tá certo? Por que que isso é interessante? Porque né, é um resultado interessante que quando você tem numa linha de transmissão de fibra ótica algum cabo partido, por exemplo, você tem como saber a que distância esse cabo se partiu. Né? Porque se a fibra for completamente contínua, não tem esse raio refletido daqui. Né? Agora, se ela partir em algum lugar, você joga esse pulso luminoso, espera voltar e você sabe então em que ponto que rompeu a sua fibra. Tá certo? Ainda sobre efeitos interessantes aqui de refração, né, e reflexão total, eu queria destacar o do arco-íris. Tá? Só um instantinho para eu abri-lo aqui. Ok, aqui no arco-íris nós teríamos o seguinte. Vejam, nós teríamos aqui ó, um raio solar incidindo sobre as gotas de chuva. Tá? E esse raio solar, ó, ele incidiria aqui sobre a gota, aí entra na gota, sofre uma primeira reflexão total ó, dentro da gota, okay? E depois, desculpa, aqui até nesse caso nem é total, tá? Desculpa, eu lembrei por causa desse raio saído aqui. Então, entra na gota, sofre uma primeira reflexão interna e depois ele sai aqui fazendo um outro ângulo, né? Com a direção de incidência. Tá? Como o índice de refração também depende do comprimento de onda, ou seja, as cores são espalhadas com ângulos diferentes, você tem essa abertura do espectro aqui, né? Da luz que chegou, essencialmente, vamos aproximar como branca, e foi então separado nas suas cores. Agora, essa ordem aqui que aparece está compatível com o que vocês conhecem sobre a ordem das cores no arco-íris? Bom, vamos ver, né? Vamos considerar um observador que esteja aqui ó, nessa posição. Tá? Então, vou pegar aqui um observador e eu só não vou deixá-lo colidir com ninguém. Tá? Então, ele aqui, né, um observador nessa posição, ele receberia luz vermelha vindo de uma gota nessa posição aqui do céu, tá? Então imagina ele olhando para o céu e está recebendo luz vermelha de uma gota nessa posição. A luz azul ele vai receber de uma gota que esteja mais abaixo. Estão vendo? Pelo que eu estou mostrando aqui, ó, luz vermelha ele recebe de uma gota que está mais alta e luz azul ele recebe de uma gota que está mais baixa. Então, isso aqui está sugerindo para a gente que arco-íris ele é vermelho em cima, todas as cores do arco-íris até azul embaixo.
E é assim mesmo, né? Outra coisa que a gente pode ver por essa figura daqui é que para você ver um arco-íris, né, o Sol tem que estar atrás de você. Vejam por essa configuração, né? A luz do Sol viria aqui, reflete nessas gotas e é redirecionada para você. Então tem que estar o Sol atrás de você, uma cortina, né, de chuva aqui à sua frente, distante, e aí você consegue ver esse fenômeno. Outra coisa interessante também é que, vez por outra, a reflexão ela se dá da seguinte maneira. Ó. Você tem mais uma reflexão dentro da gota. Ok? Então você teria aqui ó, a luz incidindo, aí refrata dentro da gota, reflete mais uma vez e depois sai. E aí você tem um segundo arco-íris em cima do primeiro. Tá? Você pode perceber por essa angulação daqui dos dois, ó. Esse observador aqui, por exemplo, ele veria um arco-íris aqui mais baixo e um segundo mais acima. Esse segundo ele é mais fraco, né? E ele também tem as cores trocadas em relação ao primário. Tá? Então dá para você ver com sorte dois arco-íris, né? Um primário e um secundário mais fininho em cima. Tá? Aproveitando que eu estou aqui nesse modo, a gente pode fazer aqui o clássico de refração, né? Cadê a minha figura de polígono? Opa, tem que ser um shift aqui. Ok, trocar essa cor aqui, ó. Cadê ele? Botar aqui assim. E incidir luz branca aqui sobre ele com um pouquinho de um ângulozinho um pouquinho, né? Opa. Índice de refração muito alto, vamos dar uma diminuída aqui nele. Material, ok, agora sim. Tá, então a luz aqui, ó, branca incidindo sobre um prisma e sendo separada aqui nas suas cores, né? Super bacana esse efeito. Ok? Bom, outra questão que eu quero discutir é relacionada aos espelhos, agora esféricos, tá? Para isso nós vamos precisar do GeoGebra agora. Vamos voltar aqui então no GeoGebra, imagem de espelho esférico. E agora aqui no GeoGebra, deixa eu mostrar para vocês qual que é a ideia aqui desse applet que eu fiz. É nós termos o seguinte. Eu coloquei aqui uma superfície, cuja curvatura eu posso alterar, daqui a pouco eu já vou fazer isso. E eu selecionei dois raios aqui que são refletidos na superfície, eu posso mudar aqui o ponto de reflexão, ok? E a gente já percebe que para o espelho plano, né, um objeto pontual, ele forma aqui ele forma uma imagem também pontual, né? E para qualquer raio que eu use aqui, todos eles convergem ali no mesmo ponto. Uma questão técnica sobre essa imagem formada aqui é que ela é dita virtual por ser obtida a partir do prolongamento dos raios. Okay? Nós vamos revisar na aula síncrona a equação de espelhos esféricos, mas ela relaciona, né, essencialmente a distância do objeto até o espelho com a distância da imagem até o espelho com uma propriedade do espelho que é o seu foco, tá? Mas essa expressão que a gente vai revisar, ela vale em algumas aproximações, que é o que eu quero explorar aqui com vocês.
Então, por exemplo, eu vou mudar aqui agora o meu espelho para um espelho côncavo. Tá? Então, um espelho ó, que ele é entortado para cá, assim. Ó. Tá? E aí vocês percebam que, para um espelho como esse, se eu tiver aqui ó, nessa posição, por exemplo, formando também uma imagem virtual, né, dependendo do raio luminoso que eu escolho, eu não consigo ter uma imagem nítida. Tá? Aqui, por exemplo, ó, pertinho do espelho, eu mexo e até... Bom, já mexo um pouquinho lá, já estaria meio fora da nossa aproximação, mas ainda não é nada tão absurdo. Isso aqui daria origem a uma chamada uma aberração na imagem, tá? Uma distorção nela. Mas vocês vejam que se eu me dignar aí para muito longe, vejam como a imagem passearia muito ali no nosso caso, né? Vê esses dois raios aqui, por exemplo, eles formariam uma imagem aqui nesse ponto e os raios mais próximos aqui formariam num ponto completamente diferente. Então, a expressão que talvez vocês já tenham visto, né, 1 sobre I mais 1 sobre O igual a 1 sobre F, ela só vale nessa chamada aproximação paraxial, quer dizer, próximo do eixo óptico do espelho, seria esse eixo daqui. Tá? Isso vale tanto para o côncavo quanto para o convexo. Se aqui no convexo também eu pegar objeto, raios muito longe, né? Vejam como a imagem vai desse ponto aqui ó, para um outro ali bem diferente. Mas se eu me limitar aqui a ficar raios próximos, né, a imagem não muda tanto de posição. Okay? Então essa é a chamada aproximação paraxial. Com relação aos tipos de imagem, né, aqui no convexo, a gente só tem um tipo de imagem formada, que é essa daqui, uma imagem virtual, né, formada pelo prolongamento dos raios, direita, porque seria uma imagem em pezinha, e menor, no caso, né? O espelho convexo ele tem essa propriedade de pegar um campo de visão grande, né, e mapear numa superfície pequena, consequentemente, as imagens que você vê nesse espelho são menores. Tá? O campo maior comparado com o espelho plano, claro. Agora, no caso do espelho côncavo, aí nós temos algumas possibilidades. Ó. Nós temos, dependendo da posição do nosso objeto, nós podemos ter uma imagem maior e virtual, seria esse caso aqui. Ó. Okay? Que aplicação é essa aqui? É o espelho de maquiagem. Né? Você chega perto desse espelho, aí você vê a imagem do seu rosto ali maior, né? Ampliada. É esse caso aqui. Você pode ter também esse caso aqui, né, que seria não formação de imagem, quando você está exatamente sob o foco do espelho. E aí você pode ter também, ó, eu vou precisar mudar aqui o espelho um pouquinho. Você pode ter, essa imagem daqui, ó, que é uma imagem invertida, maior e real, né? Ou seja, uma imagem obtida a partir da reflexão dos raios luminosos e não da sua propagação. Tá? Então, de novo, é a mesma ideia que a gente discutiu antes. Um observador aqui olhando para esse ponto, ele imaginaria que ali tem uma fonte pontual. Tá? Só que essa fonte é produzida pelos próprios raios luminosos, não pelo seu prolongamento. Bom, qual que é a vantagem disso? É que essa imagem daqui ela pode ser projetada, por exemplo, em um anteparo. Tá? Então você pode, usando esse espelho aqui, você pode projetar essa imagem em um anteparo. Tá? Coisa que você não consegue fazer com um espelho plano, por exemplo, porque a imagem é virtual. Aqui ainda você poderia ter a imagem
real invertida e menor, ou real invertida do mesmo tamanho, e também maior, né? São os tipos de imagem que você pode formar aqui com um espelho esférico. Ok? Eu queria mostrar ainda aqui a diferença entre dois tipos de espelho. Seria esse aqui, ó. Já vou trocar para vocês, só abrir aqui. Fechar esse um instantinho e abrir o outro. Já tá. Bom, aqui eu queria endereçar uma outra aproximação dessas expressões, né? Seria o seguinte: tradicionalmente os espelhos que a gente discute são espelhos esféricos, então espelhos construídos a partir de calotas esféricas. Corta lá um pedaço de uma casca esférica e espelha ou por dentro ou por fora. Aí você tem o espelho côncavo espelhando por dentro e convexo espelhando por fora. Tá? Então, eu tinha discutido isso aqui já, mas a imagem de uma fonte pontual no espelho esférico, ela só fica sem aberração, né, para ângulos pequenos. Se eu usar um espelho aqui, ó, e usar toda essa parte do espelho, veja como eu teria, né, uma aberração esférica. É o nome desse efeito, uma distorção na imagem devido a esse espelho ser esférico, né? Então você só pode usar um pequeno pedaço do seu espelho. Essa aberração também acontece caso a fonte seja um raio paralelo. Opa, como é que ele ficou um pouco nervoso aqui? Raio paralelo. Então, se eu tiver um raio paralelo, tá vendo? E eu me dignar a usar uma porção muito grande desse meu espelho, eu também estaria sujeito a essa aberração esférica. Okay? Os espelhos esféricos, eles têm aplicação astronômica muito importante. Foi usando esses espelhos que Newton construiu o telescópio newtoniano, né? Mas, para a observação de astros, a gente tem como aliviar esse problema usando espelhos parabólicos. Então, para um espelho parabólico, olha o que acontece quando você tem esses raios luminosos que vêm dos astros, né? Eles estão bastante distantes, então chegam como um feixe de raios paralelos. E se você então tiver um espelho parabólico, né, pode ter o tamanho que for, ele consegue concentrar todos esses raios no mesmo ponto, que é o foco dessa parábola. Só para mostrar aqui, né, o espelho parabólico ele não conserta a imagem de fontes pontuais. Okay? Ele só conserta de objetos tão distantes ou de fontes que produzem feixes de raios paralelos. Ok? Bom, ok. Então acho que por hora tá bom. A gente ficaria aqui pelos espelhos. No nosso encontro assíncrono a gente tira as dúvidas, no síncrono, desculpa, a gente tira as dúvidas e eu completo discutindo sobre lentes, cuja equação é essencialmente a mesma, né? Só muda que o raio, em vez de ser refletido, ele atravessa a lente. Aí a gente discute as formações de imagem e assim a gente encerra a nossa discussão muito breve, assíncrona sobre ótica. Ok? Então, bons estudos, uma boa semana e até a próxima.